O ato Chega de Silêncio faz um alerta para as dificuldades financeiras de 1.824 hospitais filantrópicos do Brasil e pede apoio das autoridades para dar continuidade aos atendimentos. Em Matão, numa das entradas do Hospital Carlos Fernando Malzone, a direção, autoridades, médicos e funcionários se reuniram na tarde desta última terça-feira num abraço simbólico no ato chamado de Chega de Silêncio. De acordo com a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a CBM, entidade idealizadora da campanha, a principal causa da crise e do endividamento das instituições é o subfinanciamento do SUS, cujos valores repassados para os procedimentos realizados não cobrem as despesas dos serviços prestados. De acordo com o diretor-presidente do Hospital Carlos Fernando Malzone, João Marquesan, e Paulo Bernardi, do Departamento Jurídico, o nosso hospital não corre o risco de fechar, mas as contas para manter o atendimento não fecham. É uma campanha nacional da Confederação das Misericórdias do Brasil, que envolve 1.824 hospitais filantrópicos e santas casas, que visa, na verdade, chamar a atenção do governo, chamar a atenção da população, chamar a atenção dos políticos e todas as autoridades para o financiamento do SUS. Nós hoje recebemos no hospital cerca de 60% do custo do hospital. O que o hospital gasta para atender pacientes SUS, são quase 80% de pacientes SUS, o hospital recebe 60% desse valor. Então é uma defasagem enorme e que não é privilégio nosso, todas as santas casas do Brasil têm esse mesmo problema, porque veja, a tabela do SUS foi reajustada pela última vez em 1994. O estudo que foi feito é que ela foi reajustada em média 97%. Enquanto isso, o salário mínimo subiu mais de 1.700%. O salário mínimo é um balizador, todo mundo reclama do valor do salário. Você imagina. O IPCA também, né? Exato, o IPCA subiu mais de 2.000% em relação à tabela do SUS. Então, nós estamos chamando a população para mostrar algumas coisas para a população que talvez a gente tenha que falar. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca, cirurgia de ponta de safena, é pago entre horários, toda a estrutura. Quando a gente fala pago, é toda a estrutura, envolvendo desde a recepcionista do hospital até o pessoal da faxina, do serviço de nutrição, psicologia, R$7.000. Um exame, um hemograma, por exemplo, o SUS paga R$4, incluindo biomédico, laboratório, incluindo toda a estrutura, custo, funcionário, seringa, coleta. Então, isso é um subfinanciamento que tem sido causando um prejuízo muito grande para os hospitais. Os hospitais do Brasil hoje têm vamos chamar, um rombo de quase 11 bilhões de reais por ano, só com o subfinanciamento do SUS. Então, a sociedade civil organizada tem que chamar a atenção dos governantes, dizer, olha, nós não aguentamos mais, e chega de silêncio, precisamos realmente abrir a boca e mostrar para a população que nós não temos mais condição de continuar dessa maneira. Onde a penúria dessas finanças pode chegar? Bom, pode chegar como chegou em 315 santas casas que fecharam as portas. Nós temos, eram mais de 2.100 santas casas do estado de São Paulo, no Brasil, 300 fecharam as portas já. Então, não vamos chegar nisso. Se Deus quiser, não vamos chegar nisso. Mas precisamos alertar os governantes que isso não pode ficar assim. Nós não suportamos mais tanto custo colocado. A pandemia, Esteves, o presidente João Marquesan falou, nós tivemos alguns aumentos de custo na pandemia de 300%, 400%. O problema é o seguinte, a pandemia praticamente acabou, mas o preço não baixou. Nós continuamos praticando o preço de pandemia, mesmo que quase sem a pandemia. Então isso, financeiramente, é impossível controlar dessa maneira. Não dá para ficar calado, então? Não dá para ficar calado, chega de silêncio. Nós temos um problema que desde 1994 e depois em 2000, que fez feitas as atualizações das tabelas do SUS, daí para frente nunca mais se corrigiu. Os hospitais vivem de emendas parlamentares para cobrir déficit, que não é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter reconhecimento do valor do serviço prestado. Nós tivemos aí correções altíssimas de medicamentos e também de procedimentos médicos, e isso nunca é corrigido. Então, todas as santas casas, todos os prestadores de serviço para o SUS vivem com uma defasagem muito grande, mas muito grande. Hoje, para o SUS, cobre no máximo 60% dos custos daquilo que realmente você faz um procedimento que custa 100 e paga 60. Então, isso aí, independente da pandemia também, que isso também criou um problema sério para todos os hospitais filantrópicos, né? E esse alerta que chega de ficar quieto, chega de silêncio, né? É um movimento nacional pela Confederação das Santas Casas, da Federação das Santas Casas, no sentido de que alertar que chega, agora não dá mais. Precisa que haja uma correção para que esses hospitais tenham uma nova tabela para que
recebam um procedimento que seja realmente a verdadeira realidade. Ainda segundo a Confederação das Santas Casas, por causa do subfinanciamento do SUS, 315 hospitais foram fechados nos últimos 6 anos, o que acabou resultando na redução de 7 mil leitos. Por causa da situação de penúria das contas dos hospitais, a superintendente do hospital Carlos Fernando Malzone, Denise Minelli, disse que o movimento Chega de Silêncio pode ser entendido e trocado por um grito. E olha que esse grito é muito preocupante. Exato, um pedido de socorro, né, para todas as Santas Casas do Brasil todo, a maior rede de assistência do SUS. Agora, Denise, me fala uma coisa, como é que está a situação, né, desde aí de 2004, que não há esse reajuste e o repasse do SUS? E acaba recaindo aqui nos custos do hospital, né? A situação sempre foi ruim, né? A tabela sempre foi mal remunerada, nunca cobriu os custos. Agora, depois da pandemia, piorou muito. Agora, Denise, me fala uma coisa, exemplificando em valores, né? O que o hospital recebe do SUS e o que ele repassa, né? Nos seus procedimentos aqui. Exato, ele recebia em torno de 60% do que ele gastava. Hoje, ele recebe menos ainda, não foi feito as contas, teve muito aumento, materiais, medicamentos, na pandemia subiram muito e os valores não voltaram como eram antes. Então, a situação está muito difícil. E fica mais complicado ainda quando se trata de um hospital que é referência em algumas especialidades, né? Exatamente, é um hospital de alta complexidade, né? Nós fazemos cirurgia cardíaca, nós fazemos todos os procedimentos de custo elevado, né? Um custo alto. Denise, onde vocês querem que chegue esse alerta, né? Esse alerta tem que chegar no governo federal, no governo estadual, no legislativo, né? Nos deputados, senadores. Acho que tem que ter um olhar diferenciado para as Santas Casas. É realmente um pedido de socorro que nós estamos fazendo. Chega de silêncio, então. Chega de silêncio. Um movimento justo, né? Não resta dúvida de que as coisas estão defasadas, né? Não resta dúvida de que o que se comprava no passado hoje já não se compra mais. A gente vê, não é só por aqui, quase todos os segmentos, né? Nós estamos sofrendo isso na pele, lá na prefeitura, a inflação muito alta, as coisas estão desenfreadas, sobe todos os dias e normalmente aquela arrecadação que se tinha no passado já não tem mais o mesmo valor de hoje. Então eu acho que a direção do hospital está certa em estar fazendo essa reivindicação, fazendo esse ato, tentando comover aí as autoridades, né, que têm competência para estar resolvendo isso, para que consiga sobreviver, porque caso contrário, não só o hospital, né, a gente tem problema em todos os segmentos quando se trata de gasto público, quando se trata de gasto que vem principalmente do governo federal. Então, tem que ocorrer isso realmente para que tome-se alguma medida.